Nós vamos dar início a uma série Batalha Espiritual. Todos nós sabemos que estamos em guerra. A batalha, nós já nascemos dentro dela. O tema de hoje é para falar sobre essa realidade. Muitos não percebem que nós estamos em guerra. Não é algo que eu possa escolher. Nós já nascemos em guerra. Como começou tudo isso? A Bíblia diz, em Isaías 14:12, em Ezequiel 28:12, que lá no céu havia um anjo, querubim da guarda. Ele era formoso, andava entre pedras preciosas. Ele dirigia o louvor no céu. Ele era tão formoso que ele decidiu tomar o lugar de Deus. Eu me assentarei na cadeira principal. E começou uma revolução no céu. Tudo começou assim. Ele foi expulso do céu e veio para a terra. E lá em Gênesis, mostra que um dia Deus falou, não, a terra não pode ser dominada por esse ser. Eu vou criar o homem. Ele vai ser igual a minha imagem e semelhança. Era exatamente o que Satanás queria. Ele falou, vou criar o homem e ele vai dominar a terra e livrar a terra do comando de Satanás. E assim, Deus fez um paraíso na terra, fez o homem, fez a mulher, para que o homem dominasse a terra, representando Deus. Satanás, na sua astúcia, enganou os dois. As únicas limitações que Deus colocou para Adão e Eva, Satanás conseguiu seduzi-los. Não, não é verdade isso que Deus falou. Vocês vão ser muito mais. Comam dessa fruta, a única fruta proibida no paraíso. A batalha estava iniciada e o homem cedeu tudo aquilo que Deus esperava dele, tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Você vai gerenciar, essa terra é sua, e você vai libertar a terra das garras de Satanás. Ele entregou a terra e se entregou para o inimigo. Deus, eu tenho que resgatar. Eu fiz o homem, fiz o paraíso, coloquei o homem para dominar a terra e o homem se perdeu. Eu vou resgatá-lo. E foi assim que Deus já tinha, inclusive, planos. Se o homem cair, vai nascer aqui na terra alguém que vai pisar
a cabeça de Satanás. A guerra começou lá. Quando nós nascemos, a genética, lá em Êxodo 25, tem a genética espiritual, sabe? Interessante, que todos gostam de ter herança. Tem uma história recente agora, de um senhor que tinha um prédio alugado para o hospital. Ele vivia, parecia um morador de rua, sozinho, parente nenhum. E esse homem morreu. Ninguém sabia nem se ele tinha parentes. Depois que ele morreu, apareceram 2 sobrinhos para requisitar a herança. Então, esse prédio agora, o aluguel pertence aos sobrinhos. Então, herança boa, todo mundo quer. Não é verdade? Mas a herança que Adão deixou não é uma herança boa. E lá no livro de Êxodo 25 diz isso, que o mal vai através de gerações. O bem também. A herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Outro dia, conversando, alguém disse, mas espera aí, como é que é isso? E eu vou para o inferno como? Não precisa fazer nada, você já nasceu a caminho do inferno. Se você quiser mudar o seu caminho, Deus mandou um caminho novo. Basta você abrir seu coração e receber Jesus e começar a caminhar com Ele. Existe uma realidade da batalha. E as forças espirituais do bem e do mal se confrontam como nunca. Porque nos dias de hoje, Satanás sabe que está perto do fim. E nós também. E Deus está convocando um exército para a batalha dos últimos dias. Sabe? E nós temos que nos preparar. O exército de Deus é a igreja. É um confronto contra as hostes satânicas. E a igreja precisa conhecer o que é, no reino espiritual, o significado disso. Quais são as estratégias e os planos de Satanás? Como é que ele opera? Qual o sistema de governo do reino espiritual e que afeta a nossa vida? Ele sabe, existe uma batalha pessoal. Ele sabe, porque ele conhece meus antepassados desde o tataravó. Ele sabe as coisas que estão vindo de geração em geração. E ele quer tomar posse da minha vida e da sua. Ele sabe o seu ponto fraco. E ele tenta entrar por lá. Ele vai tentar você. Nós precisamos entender, então, de libertação. Primeiro, para nós mesmos. João lá, Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus está falando, se despedindo dos discípulos, eles não tinham entendido nada ainda, quando ele diz, tudo que vocês precisarem, peçam em meu nome, e vos será feito, para que Deus seja glorificado. Quando eu tenho uma batalha pessoal, e que eu estou sendo atacado, é o sangue de Jesus que me cobre. E quando eu tenho que atacar,
é o nome de Jesus que me dá o poder para o ataque. Nós temos que aprender a nos defender primeiro. Mas, depois da vitória pessoal, nós temos que entender de batalha espiritual. Hoje nós vamos apenas fazer a introdução do assunto, porque nós vamos ter um treinamento de batalha espiritual. Mas nós temos que crescer para um grau mais elevado. Nós temos que aprender a combater a favor de indivíduos, a favor de cidades e a favor de nações. Nós temos orado aqui pelo Brasil, por Mogi das Cruzes, pelo estado de São Paulo. É importante. Jejum e oração devem fazer parte do nosso treinamento. O conhecimento da palavra escrita, a dependência do Espírito Santo são fundamentais. Eu conversava outro dia com o Roger, eu não me lembro quem mais. Eu estava dizendo o seguinte: há algo muito especial com o Brasil e deve haver uma revelação que nós ainda não temos. O mundo todo está em crise. O mundo todo, guerras estourando em todos os lugares. O mundo todo, o PIB, o dinheiro sumindo. Muitos que têm dinheiro vão ao supermercado, não têm o que comprar, não tem alimento. Interessante que vários países do mundo tiram a verba dos alimentos para comprar armas, porque eles querem se sentir seguros, porque a arma dá a eles a condição de defender seus direitos. E o Brasil produz alimentos, e 30% do nosso PIB é da nossa produção alimentícia. Nós alimentamos o mundo. E agora o Brasil está comprando míssil com o dinheiro do alimento. Mas não está faltando alimentos. A turma reclama que está um pouco caro, vou no mercado, está caro. Mas na Europa, eles reclamam porque vão ao mercado e as prateleiras estão vazias, não tem o que comprar. Vocês estão entendendo? Tem algo especial com o Brasil, meu querido. É uma revelação que eu não tenho, creio que ninguém tem ainda. Um presidente, depois de desde a fundação, desde a descoberta do Brasil, a verdade é que na descoberta, a primeira coisa que fizeram aqui foi uma missa. Mas nunca nós tivemos uma liderança política que dissesse assim: eu creio em Deus, é Deus em primeiro lugar, eu sou cristão, Deus, família e pátria. Nunca houve isso no Brasil. E outra coisa, ele é presidente por milagre. Primeiro que ele não podia estar vivo depois daquela facada. Em seguida, ganhar uma eleição com o celular na mão. Meu Deus. O Brasil é outro. A revelação eu não tenho. Eu não sei o que é que Deus está planejando para nós. Mas o que Deus quer hoje
é encontrar cristãos disponíveis e fiéis. É uma hora decisiva, gente, para a implantação do reino de Deus na terra. Eu não sei o que aconteceu com os Estados Unidos, mas no tempo que o Trump era governo, a Ucrânia queria levantar a guerra contra a Rússia. O Trump não deixou. Mas depois que a esquerda entrou nos Estados Unidos, a OTAN conseguiu dar apoio à Ucrânia para iniciar esse confronto com a Rússia. E nós estamos aí caminhando quase que para uma guerra mundial. Mas, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 24, ele falou, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão, reino contra reino, nação contra nação, terremotos. Não se preocupem, é apenas o começo, é o princípio das dores. No entanto, isso está acontecendo no mundo todo, mesmo no Brasil. Dá para entender? Eu não estou entendendo. Eu estou pedindo para Deus, Senhor, revela. E toda a humanidade suspira pela vinda da paz que só Jesus, quando vier, vai trazer. Nós queremos paz. O mundo quer paz. Se você conversar com qualquer cidadão que não conhece Jesus, ele vai dizer para você, eu não sei o que está acontecendo. Mas é porque nós estamos em guerra. Nós nascemos num tempo de guerra. E antes que o Senhor Jesus venha trazer paz, justiça, nós estaremos travando uma tremenda batalha. Mas a nossa batalha agora é para que Deus mantenha o nosso país. Nós estamos num ponto decisivo de eleição e nós precisamos estar conscientes do que é que nós representamos. Nós temos que orar pelo nosso país, sim, mas nós temos que orar pelo mundo, pela Ucrânia, pela Rússia, pela África, os países da África que lá vivem em guerra, na África do Sul. Então é uma guerra dos últimos tempos. Ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, nós estamos ouvindo falar. É o princípio das dores, como nós dissemos. Mas tem uma coisa, quando é que começou? E começou a se estabelecer, realmente, as guerras que Jesus estava falando. No ano 70, Roma começou uma batalha para invadir Jerusalém. Eles ficaram 4 meses num cerco. E o comandante das tropas de Roma, Vespasiano, era considerado o melhor dos comandantes de todas as tropas. E ele tentou. Ele não queria destruir Jerusalém. Ele sentia algo especial pela cidade e pelo templo. Ele ficou durante todo o tempo, entrava em Jerusalém para conversar com as lideranças, para que fosse feita uma mudança pacífica. Tem
sacerdote, Flávio Joséfo, que é o historiador que conta o seguinte: naquela época, enquanto eles eram cercados, haviam 3 partidos em Israel que acabavam com o povo, tiravam o que os pobres tinham. A revolução e a guerra matou muita gente, mas antes de Roma entrar em Jerusalém, os próprios judeus estavam se degladiando. E Vespasiano não conseguiu fazer um trabalho pacífico. Na época, os reis de Roma, que eram, o Nero foi o último, da casa dos Césares, e o Nero morreu, o povo ia matá-lo e ele se suicidou antes. E entrou, foi chamado Vespasiano, que estava cercando Jerusalém. E Vespasiano, o sobrenome dele era Flávios. Então, terminou a era dos Césares e começou a era dos Flavianos. E aí o Tito, filho dele, invadiu Jerusalém e fez o que Vespasiano não queria que fosse feito: destruiu o templo. E eles pensavam que o templo era cheio de ouro. Quando os judeus estavam fugindo, eles, com a espada, abriam o abdômen para procurar ouro, pensando que os judeus tinham ingerido, comido ouro, para fugir com ouro. Morreram milhões, milhares. E era para, em Massada, tinha um grupo que ia todos se matar. Mas o Joséfo, que era sacerdote, decidiu conversar com o Tito e explicou: sou um sacerdote historiador e veio a ordem, traga, porque eu quero que ele escreva a história do povo dele. Então, ele foi levado para o palácio em Roma, e o nome Flávio não é dele, é um nome romano, porque ele foi adotado por Vespasiano. O nome dele é Joséfo, virou Flávio Joséfo. E ele conta a história daquilo que aconteceu na invasão e na destruição do templo. Mas nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha depois invadindo a Polônia, Tchecoslováquia e Hungria invadidas pela Rússia, Guerra da Coreia, que desde 1910 o Japão dominava a Coreia e a Rússia dominou o norte, Estados Unidos dominou o sul. Foi estabelecido na Coreia do Norte um governo de esquerda, foi estabelecido na Coreia do Sul um governo americano. Por isso a diferença hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas o mundo vive em guerra. E nós nascemos no meio da guerra. Aliás, eu nasci em 41, estava na Segunda Guerra Mundial. Nós sempre nascemos no meio da guerra. Mas tem uma coisa ainda no Mateus 24, que fala assim: e vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Isso não aparecia tanto. Vocês estão vendo hoje, no mundo inteiro e no Brasil, cristãos sendo perseguidos. Canadá, que era um país cristão, hoje você não pode falar de Jesus na praça. Estados Unidos, o pessoal orava para entrar em sala de aula, está proibido. Vocês entendem que nós estamos vivendo o tempo, realmente, está na nossa cara o tempo do fim. Perseguição aos cristãos. Lá em Joel,
capítulo 3, versículos 9 e 10. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem e se subam todos os homens de guerra, forjai espada de vossas relhas, de arado e lanças de vossas podadeiras. Digo fraco, sou forte. Nós estamos sendo convocados para essa guerra. Tanto do ponto de vista espiritual, no jejum, na oração, na batalha espiritual, quanto do ponto de vista material. Nós temos que olhar à nossa volta e ver o que está acontecendo e tomar posição de cristão. É o exército de Deus do tempo do fim. Isso se refere, esse tempo se refere desde, é uma guerra, está se cumprindo, mas desde daquela guerra em Jerusalém, não é, até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo, só que agora está muito perto do fim, e o inimigo está se levantando com facilidade, porque ele está vendo o fim. E ele está se levantando. Nunca nós vimos satanismo agora em evidência. Antigamente, satanismo era coisa escondida. Um dia nós estávamos numa reunião no consultório, entrou uma moça dizendo que tinha um grupo satânico que ia sacrificar uma criança em Suzano, num culto satânico. A gente ficou assim. Eu nem sabia que existia culto satânico lá. No entanto, agora, os satanistas, eles têm símbolos, se comunicam. Está em evidência. Eles não têm mais medo, porque é o tempo do fim. Eles fazem sacrifícios humanos, bebem sangue. É uma coisa, para nós, é estranho. Nós temos que tomar a nossa posição de filhos de Deus. Então, essa existência de conflito entre o bem e o mal sempre foi clara na Bíblia e agora está escancarada no nosso cotidiano. Um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos, e eu quero fazer parte desse exército. E você? Senhor dos Exércitos está na Bíblia 270 vezes. E quando Jesus nasceu? O diabo tentou tirar Jesus da cruz o tempo todo. Ele não para. Ele não dá folga. Lá em Mateus 2, quando aqueles pastores receberam a revelação, nasceu o rei. Interessante que, se vocês lerem lá em Mateus, a Bíblia diz que os anjos falaram para eles, nasceu em Belém. Mas eu creio, eles estavam sendo dirigidos por uma estrela. Se está nascendo um rei, onde nasce o rei? No palácio. Então eles foram para Jerusalém. E, guiados por uma estrela, eles viajavam à noite. Chegam no palácio de Herodes. Eu vim aqui para adorar o rei. O Herodes entrou em pânico. Chamou os conhecedores da Bíblia, chamou o pessoal do palácio. O que é que está acontecendo? Aí acharam no livro de Miqueias, nasceu em Belém. Aqui diz que o rei dos judeus vai nascer em Belém. Aí Herodes foi lá, chamou os pastores e falou, olha, ele nasceu em Belém, vamos fazer o seguinte,
vocês vão lá para adorá-lo. Vocês voltam aqui, porque eu também, vocês vão me falar onde ele está, que eu quero também adorá-lo, né? E eles foram, levaram ouro, incenso e mirra, adoraram o Senhor. E o anjo avisou, não volte lá não, que o Herodes quer matar. E eles fugiram. Quando Herodes descobriu isso, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de Belém e da periferia. Tentativa de tirar Jesus da cruz. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, e Pedro, o senhor não vai fazer isso. O que ele falou? Arreda Satanás. Satanás queria tirar Jesus da cruz. Quando ele estava na cruz, o pessoal passava embaixo e dizia, você não é o que salva? Salva-te a ti mesmo, desce daí. Eles queriam tirar Jesus da cruz. A cruz foi a nossa vitória. O reino de Deus é estabelecido através da violência. Sabe por quê? Porque o inimigo está sempre tentando destruir aquilo que você está construindo na tua vida. É guerra. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força. Mateus 11, 12. Eu vou tocando aqui e paro na hora. Depois a Valdívia vai continuar provavelmente a semana que vem. A vida cristã, então, é um combate. Paulo tinha essa experiência. Combatiu o bom combate. E ele, quando aconselhou Timóteo, Timóteo, meu filho, eu dou-lhe essa instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Diga isso. Combater o bom combate, manter a fé e a boa consciência. Nós temos algumas armas que dependem do nosso caminhar. A arma da luz, eu vou ser mais rápido agora, porque é o nosso comportamento. Nós somos luz. Não adianta eu querer combater o inimigo se eu não estiver na luz. Eu assisti numa igreja um membro, líder, expulsando um demônio, e o demônio dizia assim, você estava no motel tal ontem, e começou a citar todas as impurezas da vida daquele líder. Se nós não estivermos na luz, não tente combater. Nós temos que ter armas da justiça. Se eu for injusto, Deus não vai me responder, eu vou estar fora do plano de batalha. Eu tenho que estar com a armadura de Deus, o capacete, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada da fé. Sabe, se eu não estiver bem armado, o inimigo vence. E o pessoal pensa que é só na palavra. Não, não, é no meu caminhar, na minha conduta pessoal. Amém? Então nós vamos aprender a viver debaixo da autoridade de Jesus. E a Bíblia diz que Ele está acima de todo principado, toda potestade, todo poder e domínio, e de todo nome. Ele está acima. Depois da ressurreição, que é a nossa vitória, Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E a Bíblia diz que Deus pôs tudo debaixo dos pés
de Jesus, e nós somos corpo. Ele está debaixo dos nossos pés. Então levanta. Você vai dizer assim: ô bicho, se você pensa que vai me destruir, se você pensa que vai me derrubar, saiba só uma coisa: o sangue de Jesus é que me cobre. O nome de Jesus me dá poder. Portanto, eu faço parte do corpo e você está debaixo dos pés. Então, pisa na cabeça dele assim, em nome de Jesus. Amém? E eu vou orar pelos guerreiros que estão aqui. Põe a tua mão no coração assim: Pai querido, nós somos teus filhos e teus guerreiros. Nós nos comprometemos contigo, Pai, de caminhar em vitória sobre o inimigo, usando as tuas armas, a justiça, usando o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, usando o cinturão da verdade, a proteção da nossa mente, que é o capacete que vem do Senhor, para que a gente só pense coisas que vêm do Senhor. E nessa guerra eu tenho certeza, Pai, que nós já vencemos, porque é pelo teu poder e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês com todo tipo de vitória. Aleluia. Amém.